Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Os santos mártires Fabiano e Sebastião. O livro Um Santo para Cada Dia. Vamos acompanhar o texto. Pois é, irmãos e irmãs, no dia 20 de janeiro de 2024, nós vamos comemorar, o dia de São Fabiano e São Sebastião, né? E nesse bonito livro vem falar sobre a vida deles. Assim diz o texto. Os antigos livros de missa tinham um formulário para cada um destes santos. O novo calendário, baseando-se no antigo, prescreve a memória de cada um em separado, embora facultativas, né? O Papa Fabiano foi uma das primeiras vítimas da perseguição do imperador Décio, no ano de 250 d.C. Sucedeu ao grego Antero, em 236, e se distinguiu como organizador entre os cristãos. Segundo São Cipriano, o próprio imperador teria dito que preferia ter um rival no império do que um bispo como Fabiano em Roma. Para vocês verem como ele era muito dedicado, né? Era um grande pastor, da igreja. Quase desconhecido antes da eleição, o Papa foi apreciado não só como capacidade administrativa, mas também em suas intervenções doutrinais, especialmente nas controvérsias da Igreja africana, tá? Nas controvérsias africanas. São Fabiano foi sepultado nas catacumbas de São Calixto. Não muito distante, nas catacumbas que têm o seu nome, foi sepultado São Sebastião, cujo martírio aconteceu ao mesmo dia, mas 50 anos mais tarde, sob Diocleciano, ou seja, foi no ano 300, né? Santo Ambrósio diz que São Sebastião era da cidade de Milão, milanês de nascimento. Outras notícias são dadas por Ambrósio, Arnóbio, o jovem mais fruto de suas devoções fantasias do século V. Amigo do imperador, Sebastião teria aproveitado para socorrer os irmãos na fé, os cristãos. Faziam também apostolado, procurando converter soldados e prisioneiros. Aliás, o próprio governador de Roma, Cromácio, e seu filho Tibúrcio foram convertidos por São Sebastião e sofreram martírio. O destemido e audaz centurião, o santo, teve de comparecer ante o imperador para dar satisfação sobre o seu procedimento. O imperador se queixou que tinha confiado nele e que esperava dele uma brilhante carreira que ele havia traído. Foi condenado sem apelação. Sempre segundo a lenda de ouro, Sebastião foi
amarrado a um tronco de árvore e transpassado por setas na presença de toda a gente e antigos colegas de ofício. Então, esse foi o relato, né, desse bonito livro. Vamos continuar no vídeo. Irmãos e irmãs, nessa parte do vídeo, a gente vai acompanhar a novena, o livrinho da novena de São Sebastião, que a Beatriz, que é catequista lá da comunidade de São Sebastião, né, da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Queimados, ela tinha feito a novena de São Sebastião no nosso grupo, com o mesmo nome do nosso canal, né, do WhatsApp, o grupo A Palavra de Vida. Então aí, aproveitando o conteúdo que ela transmitiu para nós, com tanto carinho, com toda boa vontade, então eu vou aproveitar esse conteúdo, esse livrinho, para falar mais sobre São Sebastião, tá? Então, eu quero agradecer, né, essa contribuição da Beatriz, tá bom? Espero que ela esteja ouvindo, né, assistindo esse vídeo também, tá bom? E esse livrinho, ele tem 3 partes. A parte histórica, que fala a vida de São Sebastião, tem a parte reflexiva da novena, que vamos ver também nesse vídeo, e a última parte, que é a parte devocional. Tá bom, gente? Então vamos acompanhar tudo com muita atenção. A história de São Sebastião. São Sebastião, como a gente viu no outro texto, né, do outro livrinho, ele nasceu, né, só para lembrar que ele nasceu em Milão, na Itália, na época do imperador Diocleciano, né, e o martírio dele aconteceu no ano 300 depois de Cristo. Com o que acontecia naquele tempo? Havia a perseguição aos cristãos de Roma e também das outras províncias romanas, né? São Sebastião, ele era um militar bem preparado, de caráter forte, né? Servia seu imperador fielmente, né? Ele era um grande militar, ele era chefe, ele era capitão da guarda pretoriana, né? Imperial, particular do imperador. Ele era amigo do imperador também. Então, o imperador gostava muito dele, que ele era muito dedicado. Um certo dia, ele conheceu o cristianismo e ele gostou tanto da religião, até que ele quis, né, se preparar para o batismo. Então ele entrou no catecumenato, no período de catequese, né, de preparação. E nessa preparação ele assumiu o seu compromisso com Cristo e foi batizado. Então a gente pode ver a figura bonitinha, né, dele no lago, né, sendo batizado, né? O livrinho não diz como ele foi batizado, só lembra que ele assumiu o batismo com muita fé, com muito compromisso, né? Então, apesar dos perigos de ser cristão naquele tempo, os riscos, mesmo assim ele assumiu seu batismo com fé. Né? O imperador romano, além de prender os cristãos, também sequestrava seus bens. E São Sebastião era viva testemunha de fé e caridade. Né? Então ele socorria as pessoas que estavam atingidas pela pobreza, né? Ele providenciava alimentos, né? Ajuda. Então a gente pode ver nessa figura, né, aquela família ali chorando, emocionado, porque São Sebastião está levando comida para eles, que estavam passando fome, o Império Romano tirou tudo deles, tudo esforçando eles a deixarem a religião. Olha o exemplo bonito de caridade de São Sebastião. São Sebastião era solidário
com os cristãos que eram presos. Então ele ia lá, escondido, lá no cárcere, encorajando, dando palavras de força, de ânimo para os cristãos resistirem até o fim. Então ele ia lá visitar os encarcerados, né? Como diz o livrinho, né? Um Santo para Cada Dia, ele também convertia, né? Ele procurava converter os prisioneiros que já eram presos por causa da fé mesmo, né? E também os soldados, né? Como diz, até os soldados. Ele chegou até a converter o prefeito de Roma e seu filho, que acabaram morrendo martirizados depois, né? Como diz o livrinho. Então, é isso. Ele era solidário, ele era missionário, né? Com os irmãos na fé. Ele ia lá encorajar. Muito antes do seu martírio, ele já vivia tudo isso, ele praticava tudo isso. Quando ele foi batizado, ele deixou de ser soldado do imperador para ser soldado de Cristo, né? Ele preferiu a morte do que negar sua fé cristã. Quando ele foi descoberto, né, como cristão, como ele foi alguém, né, acabou denunciando ele para o imperador, então ele foi levado à presença de Diocleciano. E Diocleciano, muito decepcionado, né, quis julgar ele, né? Poxa, você tinha toda uma carreira militar, você tinha toda uma glória aqui no império e você trocou tudo isso por causa desse seu Cristo, né? Mas Sebastião preferiu a morte do que negar Jesus Cristo. Então ele foi condenado à morte, né? Foi condenado à morte por flechadas. Então os soldados levaram Sebastião, amarraram ele num tronco de árvore lá na floresta e flecharam ele, né? Por isso que a imagem dele é desse jeito, né? Então, mas ele sobreviveu e uma senhora piedosa o socorreu e cuidou dos seus ferimentos. Depois de ter se recuperado, voltou à presença do imperador Diocleciano, diante de uma festa pública, estavam no meio de uma festa. Então São Sebastião foi espancado até a morte, diante da multidão. São Sebastião, ele poderia ter voltado para casa, ele já deu seu testemunho de fé, mas ele voltou de novo lá para defender os cristãos, para tentar abrir os olhos do imperador à injustiça que ele estava fazendo. Mas o imperador não queria saber, né? Então espancaram ele até a morte, né? No meio da multidão, foi espancado até a morte. Ele foi assim duplamente martirizado e agredido duplamente de modo violento por ser cristão. São Sebastião é exemplo de fé corajosa e fidelidade a Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. São Sebastião preferiu servir a Cristo e dar sua vida pela fé do que ter uma brilhante carreira militar no Império Romano. Aprendendo com São Sebastião. Pois é, irmãos e irmãs, depois que a gente viu a história de São Sebastião, o livrinho da novena também é acompanhado de várias reflexões. Então, de maneira bem resumida, eu gostaria de falar aqui um pouquinho aqui para vocês, tá? São Sebastião foi modelo de fidelidade na fé cristã. Você vê, ele, como todo mártir, ele preferiu morrer do que negar sua fé cristã, católica ali. Entendeu? Então, quantas pessoas perdem sua fé e até mudam de religião? O livrinho vai questionar isso, né? Então, sejamos fiéis e perseverantes na fé católica, tal como foi São Sebastião. São Sebastião, testemunha da caridade. Hoje em dia, tanta gente passando necessidade por causa do desemprego.
Aí aprendendo com São Sebastião, que socorria as pessoas, levando comida, né? Praticando aquela bonita partilha dos bens, dos alimentos que Jesus ensina, né? Então vamos seguir o bom exemplo dele, vamos ser solidários com os mais pobres e repartir o alimento também, as roupas, para quem precisa. Sejamos, tal como São Sebastião, testemunhas da caridade fraterna. São Sebastião, exemplo de fortaleza. O Espírito Santo fortaleceu São Sebastião e este foi firme diante da ameaça da morte por causa do seu testemunho de fé. Por muito menos, nós ameaçamos abandonar tudo por causa das dificuldades. Não sejamos assim. Que o Espírito Santo nos dê ânimo e fortaleza e perseverança e coragem até o fim. Sejamos fortes, como foi São Sebastião diante da ameaça de morte, diante das dificuldades. Amém. São Sebastião é padroeiro dos injustamente perseguidos. São Sebastião foi perseguido por ser fiel à sua consciência. Ele agiu de acordo com a sua consciência, né? E na sua consciência morava Deus. Hoje, em muitos países, né, no mundo, existe a intolerância religiosa, né, que proíbe a profissão da fé cristã. Temos que sempre defender a liberdade religiosa em nosso país. São Sebastião foi vítima da violência. A gente viu na história, né? Após sua condenação, foi flechado. Antes ele foi amarrado numa árvore, foi flechado. Na segunda vez, foi espancado até a morte, castigado por ser cristão. Hoje em dia, a população dos grandes centros urbanos, das grandes cidades, das nossas cidades, sofrem com a violência de todos os tipos, os assaltos, assassinatos, agressões e etc., né? Que pela intercessão de São Sebastião, Deus nos defenda da maldade dos homens e que todos nós, com a ajuda de Deus, possamos lutar por uma sociedade justa e pacífica. São Sebastião, o grande padroeiro. Pois é, essa é a terceira e última parte desse vídeo, desse bonito vídeo, né, que fala da parte devocional. São Sebastião, ele é padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, é também padroeiro de vários bairros, de alguns bairros do Rio de Janeiro e também, acredito eu, de muitas cidades aí pelo Brasil, né? São Sebastião é muito famoso no Brasil. Eu acredito que também em outras partes do mundo também tem São Sebastião como um padroeiro, né? Ele é padroeiro dos cristãos perseguidos, como a gente viu. Ele é padroeiro da lavoura e da agropecuária, dos que trabalham no campo, né? Isso principalmente aqui no Brasil. Dos militares, policiais, bombeiros, porque ele era um militar, né? Ele é padroeiro contra as pestes e epidemias e contra as guerras. Então, São Sebastião, ele é muito requisitado, né? O povo pede, né, pela intercessão de São Sebastião, né, o fim das pestes, né, das epidemias e das guerras. Agora, irmãos e irmãs, tem uma observação aqui interessante a respeito de um costume, né, que o pessoal da roça no Brasil, alguns lugares têm, de oferecer um bezerro a São Sebastião para que aquela peste, aquela doença, né, acabe na lavoura, na criação.
Então vamos ver o que diz o livrinho a respeito disso. É louvável que os trabalhadores do campo peçam a intercessão de São Sebastião, pedindo a Deus que os livre das pragas e das doenças que podem prejudicar as plantações e os rebanhos. Porém, não se deve cair na superstição de acreditar que ofertando um bezerro a São Sebastião ou fazendo a sua novena, vai ter um poder mágico contra os males naturais. Tenhamos a confiança, sim, em Deus, na bondade dele, que pode revelar-se através de prodígios, se for a vontade dele, sem estar sujeito a determinadas práticas de nossa parte. É Deus quem realiza tudo conforme a vontade divina. E para encerrar esse bonito vídeo, quero agradecer você de ter assistido esse vídeo até o final. Tá bom? Muito obrigado. Vamos rezar a oração a São Sebastião. Glorioso Mártir São Sebastião, soldado de Cristo, exemplo de cristão. Hoje nós viemos pedir vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem destes a vida. Vós que viveste a fé, perseverantes, sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pede a Ele por nós, para que aumente nossa esperança na ressurreição. Vós que viveste a caridade com os irmãos, pede a Jesus para que aumente nosso amor para com todos. Enfim, glorioso Mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome, a guerra, defendei nossas plantações e nossos rebanhos, que são dons de Deus, para o nosso bem e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior mal causador de todos os outros. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma flecha não bastou pra calar a sua voz. São Sebastião, rogai por todos nós. Salve o nosso santo padrinho, São Sebastião querido. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.